Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Ó, notícia boa. O Vasco acertou a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava lá no futebol da Arábia Saudita. O clube do Rio de Janeiro vai pagar cerca de 6 milhões e meio de reais e o contrato de Paulinho com o Vasco será até dezembro de 2025. Bora entender quem é esse atleta? Tem duas coisas muito importantes que eu queria te contar. Primeiro, que o Paulinho vem para uma posição que é muito carente do Vasco, e outra envolvendo Paulo Brax. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, Paulinho foi revelado no rival, no Fluminense, tá? Mas praticamente nem atuou por aqui. Se transferiu para Portugal, jogou no Sporting B, Boa Vista também lá em Portugal, e estava desde 2021 no futebol da Arábia Saudita. Era jogador do Al-Shabaab, mas na última temporada atuou emprestado ao Al-Fayha. Paulinho é muito bom jogador, tá? Moleque não, né? Mas é um cara de muita qualidade e que chega para assumir um posto, uma posição que é considerada carente hoje no Vasco. Meio-campista de origem, pode fazer a função tanto de 8 quanto de 10. Já atuou inclusive aberto e é um cara que, assim, ele gosta de ter liberdade para chegar ao ataque, tá? Então ele é aquele meio-campista que vai pisar na área, que vai entrar realmente para fazer gols, para dar assistência. Ele gosta de atuar mais perto da área do adversário. Inclusive, em julho do ano passado, o Botafogo tentou contratar o atleta, né? Aquela altura, o Botafogo estava se mexendo naquela janela de transferências, né? Para o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Botafogo tentou enviar uma proposta de cerca de 1,5 milhão para contratar o jogador. E o Al-Shabaab, que tem ou tinha os direitos econômicos do atleta, recusou àquela altura. A gente viu depois que o Botafogo montou aquele time com o Eduardo, principalmente, que também estava no futebol da Arábia Saudita, mas o Paulinho Paula não ficou restrito apenas a interesse do Botafogo. Outras equipes também demonstraram interesse, sondaram o atleta, mas o Vasco, agora em 2023, conseguiu contratar o jogador. E ele chega para assumir uma posição que hoje é carente do Vasco, né? Porque se a gente for analisar, não tem nenhum camisa 10 por característica, né? Aí muita gente vai perguntar, pô Vini, mas e o Alex Teixeira? Assim, eu acho que o Alex pode sim fazer a função. Podem perguntar também, e o Orelhano? O Orelhano, você já viu também aqui no canal o problema que envolve ele, o Vasco, enfim, o que acontece com o Orelhano, você já viu aqui no canal 4 Linhas. Então assim, acho que o Alex pode fazer a função, já fez inclusive aqui no Vasco nessa temporada, mas não é a dele, cara. O melhor momento da carreira que ele viveu não foi atuando nessa posição, foi sendo um cara que jogava muito mais como um atacante centralizado com liberdade para se movimentar atrás do centroavante do que propriamente um 10. Inclusive o Alex, muitos momentos aqui no Vasco, atuou aberto pelo lado esquerdo. Então eu acho que ele pode fazer, mas acho que ele não se sente muito confortável. Pelo menos não apresenta isso dentro de campo, né? Então ele chega para ser um camisa 10, um camisa 10 que gosta de ter muita liberdade para se movimentar, então pode cair pela direita, pode cair pela esquerda, pode receber a bola nos pés dos volantes, pode atuar mais próximo do centroavante para entrar na área, para finalizar, fazendo um paralelo. O Eduardo do Botafogo, que eu acabei de citar, ele é esse cara, né, que tem bastante liberdade, que pode receber no pé dos volantes, que atua praticamente ao lado do Tiquinho como segundo atacante para pisar na área, para fazer o gol. Né, a gente vê ele fazendo gols, ele fazendo gol de cabeça, entrando na área, dando assistência. Inclusive, recentemente contra o Grêmio, ele fez o gol dentro da área. E o Paulinho é parecido com isso, tá? Acho que o Paulinho ele é mais dinâmico que o Eduardo, mas menos refinado tecnicamente, tá? Acho o Eduardo tecnicamente um cara mais refinado, um pouco mais cadenciado. E o Paulinho, ele entrega um pouco mais de agilidade, mais um motorzinho, mais um cara que vai buscar a bola a todo momento, mas chega por uma posição carente, né? Muitos torcedores vascaínos cobram essa posição. Eu também acho que seria importante o Vasco contratar, e conseguiu contratar esse cara. A depender do sistema que o técnico Ramon Dias vai montar, inclusive sobre o Ramon e Paulo Brax, já vou comentar um pouquinho.
né? Então o Ramon, ele gosta de utilizar o 4-2-3-1 com um meia centralizado, mas também já utilizou o 4-3-3 com um tripé de meio de campo, né? Um volantão mesmo e dois meio-campistas, mas nenhum com função de ser o camisa 10. Então, a ver como é que o Ramon vai montar essa equipe, né? Já tem jogo agora no fim de semana. Então, dependendo, acho que ele pode fazer essa e essa função no 4-3-3, no 4-2-3-1. Ele pode ser esse cara aqui, pode ser esse cara aqui, esse aqui, pode ser o segundo volante com liberdade para se movimentar. Então é um cara que, bom, é muito bom jogador, tá, cara? Eu gosto muito do jogo dele. Achei que ele podia ter rendido um pouco mais lá no futebol português, mas é complicado, né? Você recebe uma proposta pesada lá do futebol árabe e é difícil recusar. Mas não tenha dúvidas, tá, cara? Não restam dúvidas. O cara, é claro que ele vai ter um momento de adaptação para entender um pouco o futebol brasileiro. Há muito tempo que ele não joga, né, aqui. Só jogou nas categorias de base do Fluminense, logo já foi para a Europa. Mas imagino que com a capacidade cognitiva boa que ele tem, técnica, ele vai conseguir retomar aí o seu melhor futebol e, bom, vai ajudar bastante o Vasco, não tenha dúvida disso. Pode ter certeza que ele vai ser um cara que vai ajudar bastante. E tem tudo para ser titular, tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Vasco aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembram que eu citei, entre aspas, né, uma polêmica envolvendo o Paulo Brax, Ramon Dias? Isso porque o Paulinho Paula não foi um pedido de Ramon Dias, tá? A informação é do jornalista Vene Casagrande, todo mundo conhece, renomado no Rio de Janeiro. E o Paulinho não foi um pedido do Ramon, tá? Não foi a informação do Vene. Só que o Paulo Brax gosta muito do jogador e já tinha tentado a contratação do atleta lá no Internacional, quando o Paulo Brax estava no Inter. Àquela altura não conseguiu e agora no Vasco ele conseguiu a contratação do jogador sem o aval do Ramon Dias. Isso me preocupa um pouco, né? Porque, não sei, será que o Paulo Brax, toda a diretoria do Vasco, o CEO, tem a confiança no Ramon? Porque você contrata um jogador muito importante que chega para ser um dos grandes caras do Vasco aí no segundo turno, mas sem o aval do treinador, não faz muito sentido, né? Então imagina uma situação que o treinador não queira esse atleta, como é que vai ficar? Claro que é difícil o Ramon não querer, até porque vai ser um cara que tem tudo para fazer uma certa diferença. Mas assim, em 2023 isso aí acontecendo é muito complicado. Eu imagino que o Ramon conheça o atleta, né? Para quem não sabe, o Ramon Dias estava no Al Hilal, talvez o maior clube lá do futebol da Arábia Saudita, e o Paulinho estava atuando por lá, né? Al-Shabaab, Al-Fayha. Então eu imagino que o Ramon conheça o atleta por lá, mas, cara, o Paulo foi lá, contratou o jogador, nem sequer pediu o aval do Ramon, entrou em contato com o Ramon para saber a opinião do atleta, do treinador, desculpa. Então, pelo amor de Deus, né? Muito complicado. Inacreditável o que acontece, né? Então era um desejo antigo do Paulo Brax e agora ele veio pro Vasco e conseguiu trazer o Paulinho. Futebolisticamente, você já ouviu a minha opinião, já sabe como é que ele pode render, como é que ele vai render. Agora, é brincadeira, né, velho? É sacanagem. Sabe o que acontece? Parece que o Paulo Brax não tem confiança alguma no treinador Ramon, tá? Acabou de trazer o treinador, acabou de trazer o técnico argentino, mas tomando essa decisão, me parece que, cara, tanto faz se o Ramon ficar ou não ficar, eu trouxe esse jogador, foi indicação minha, e vai ser um cara que vai render. Agora, como é que ele vai atuar? Isso aí é problema pro treinador. Inacreditável, né, isso aí o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, muito bom jogador o Paulinho, bom acerto do Vasco, boa contratação, e acho que pode render bastante. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.